Então hoje, o nosso webinar é um webinar especial com uma ferramenta diferenciada, onde nós falaremos como que a análise de dados pode aumentar a performance da sua empresa. Eu costumo falar nos meus webinários que se a gente não sabe de onde a gente veio, não tem como saber para onde está indo. A análise de dados ela é extremamente importante dentro de qualquer empresa, seja em qualquer área, seja em vendas, seja em marketing, seja no próprio departamento de suporte. Falo aqui pelos departamentos que nós temos dentro da Zorro no Brasil, porém, toda empresa, ela precisa ter uma análise bem estruturada para entender para onde vai, para entender qual é o futuro dessa empresa e tudo que pode acontecer. Então, não vou me prolongar muito, vou passar aqui já a palavra ao Ricardo, nosso convidado de hoje, para que ele possa trazer o conhecimento dele para cada um de vocês. Maravilha, valeu, Abi. Obrigado, pessoal, pela presença. Imagino aí que, como hábil, todos devem estar me ouvindo também, né? Qualquer probleminha de áudio aí, dá um alô para a gente no chat. Primeiro, muito contente aqui de poder trazer essa ferramenta aqui, que eu considero um dos, né, de todos os excelentes produtos que a gente tem, um dos mais completos, né? Acho que o Abi introduziu bem a importância da análise de dados, da inteligência de negócios nas empresas, e é exatamente isso que a gente quer trazer hoje para vocês, né? Uma visão de como o mercado tem se posicionado, né? Qual que é a jornada de inteligência de negócios, de análise de dados dentro das empresas, e, obviamente, como que o Zoho Analytics pode ser, né, o seu parceiro, a sua plataforma em todas as etapas desse processo, tá? Imagino que todos devem estar vendo minha tela aí. Também, da mesma forma, aí, se não estiverem vendo, dá um alô para a gente no chat. E vou começar aqui a nossa apresentação. Deixa eu só mudar aqui. Legal. Então, vamos ligar. Só antes de começar, alguns breves recadinhos aí. Numa pergunta frequente, sim, essa sessão vai ser gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube. Em breve a gente já deve estar fazendo, né, o upload. Aproveito para convidar vocês a conhecerem o nosso canal do YouTube. A gente está adicionando conteúdo lá com uma frequência bem bacana. Façam perguntas, o Ab já introduziu vocês aí ao nosso chat, ao lado esquerdo aí, no QIA, onde vocês conseguem fazer perguntas. Todas as perguntas vão ser lidas no final da apresentação e respondidas, tá? A gente estima aí que essa apresentação ela dure de 40 minutos a 1 hora, dependendo da quantidade de perguntas que a gente tiver no final. Talvez nos estendemos um pouco mais, mas será em prol do conhecimento. Vamos seguir em frente falando um pouco da nossa agenda, né? Então, o que a gente quer trazer para vocês hoje é um pouco da jornada, o que a gente está chamando aqui de jornada analítica. Então, vamos fazer uma breve revisão, né? Como que as empresas têm entendido essa jornada, né? Quais as etapas que a gente entende que as empresas, né, precisam passar para se tornar, né, uma empresa voltada à análise de dados. A gente está chamando essa jornada da preparação à ação, né? Então, desde ali, né, da etapa de preparação, de consolidação dos dados, até a etapa de ação, né, de compartilhamento da informação, de criar as visões, enfim. Vamos mostrar também como que o Zoho Analytics consegue ser o seu único fornecedor em todas essas etapas, através de uma demo. Tá? Então, a gente começa com uma breve apresentação aqui. Não devo me estender muito, só para recapitular alguns pontos, e depois a gente parte para uma demo aí, onde a gente espera mostrar para vocês aí de ponta a ponta a funcionalidade da ferramenta. Tá? No final, a gente abre para perguntas e respostas, como de costume, e finalizamos. Vamos lá, vamos começar falando rapidamente aí sobre a Zoho. Então, Zoho, né, é uma empresa global, mundialmente conhecida, 25 anos de experiência no mercado de tecnologia, mais de 70 milhões de usuários espalhados aí em mais de 190 países, 10 mil funcionários. Hoje a gente tem um ecossistema aí de mais de 50 aplicações,
três divisões, né? Para quem não sabe, além da Zorro, a gente ainda tem mais duas divisões, né? Duas empresas apartadas, que é a Manage Engine, uma empresa para soluções de TI, né, interna, e a Training Center, uma empresa voltada a soluções na verdade, um produto, né? E também é legal falar também do Control também, que é um produto que acabou virando também um apartado aí, uma empresa à parte da Zoom, tá? Isso para deixar um pouquinho, né, do tamanho, da confiança que a Zorro traz. A Zorro, ela tem uma plataforma completa que a gente entende aqui como um ecossistema, né, de soluções integrado para diversas áreas. Então, nós temos soluções aí para vendas, colaboração corporativa, finanças, recursos humanos, enfim, uma gama de soluções, né? Nós entendemos aí o Analytics como a sua camada de análise de dados para todas essas soluções, né? Não só para o ecossistema da Zorro, como a gente vai mostrar, mas também como para os principais aplicativos de negócios hoje no mercado, tá? Falando um pouquinho do tamanho do Analytics, né? Então, hoje a gente tem aí mais de 13 mil clientes no mundo todo, 2 milhões de usuários, a solução está disponível tanto on-premise, numa versão cloud, além de permitir também uma possibilidade de white label para os nossos parceiros, né? Ou seja, você ainda consegue utilizar a ferramenta, disponibilizar visões com a sua cara, né, para clientes, caso você seja uma agência, uma empresa que entrega esse tipo de serviço. Além disso, a gente tem diversas, né, comprovações aí já do mercado, como, né, avaliações da Forbes, avaliações de alguns dos principais organizações que costumam fazer pesquisas ou relatórios sobre BI, como alguns exemplos que eu trouxe. Clientes grandes, como vocês podem ver aí também no exemplo aí no slide, e também algumas avaliações aí, tanto de marketplace quanto de sites que a gente sabe aí que costuma fazer avaliações e comparativos de ferramentas, todos eles, né, com uma avaliação muito positiva, tá? Bom, dada essa breve introdução aí, né, do que a gente traz de confiança na ferramenta, vamos começar, né, a falar da nossa jornada. A gente está chamando, né, essa jornada aqui da preparação e a ação, exatamente, né, para a gente entender que hoje é o típico workflow que as empresas seguem, né, dos seus dados hoje, né, para se tornarem empresas voltadas a dados, elas, né, acabam precisando passar por todas essas etapas, né, então desde a importação de dados, né, dividido, né, em silos, né, quebrando em, né, a gente pode, né, definir silos aqui como espaços, né, como conjuntos de dados, melhor, tanto pela preparação, higienização de dados, né, limpeza, disponibilização desses dados, né, um outro desafio que é como que a gente pega todo esse montante de dados diferentes e fontes e proporciona uma análise unificada disso, né, e a democratização e a colaboração desses dados. Acho que esse ponto aqui hoje também é uma coisa super importante para as empresas, como que eu democratizo, né? Acho que esse termo está bem em voga, como que eu torno os dados acessíveis, né? E quando eu digo acessíveis, facilmente entendidos e visualizados por todas as áreas de negócio, mesmo aqueles que não possuem um grande conhecimento de manuseio de dados, né? E como que eu faço com que as diversas áreas colaborem com essas visões, né? Definam o que eles querem ver, consigam se autosservir, né, de visualizações. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês hoje. Vamos começar então com, né, essa divisão dos conjuntos de dados. Tá? O que é legal aqui a gente falar primeiro sobre o Zoho Analytics é que o Zoho Analytics ele traz um vasto conjunto, aí são mais de 250 conectores de dados já prontos para vocês utilizarem. Então, a gente começa passando aí por, né, os principais como bancos de dados. Então, os principais bancos de dados, né, a gente integra com qualquer banco de dados, desde que ele tenha, né, o suporte ali à conexão JBDC, né, que é conhecida aí para quem conhece de banco de dados,
já deve saber que basicamente todos os bancos de dados possuem, né, o Drive, esse tipo de Drive. Além disso, a gente ainda conecta com diversas, né, que eu trago alguns exemplos, mas vou mostrar durante a demonstração né, a vasta gama de aplicativos de negócio que a gente traz. Então, não só soluções Zorro, como também principais soluções de mercado, né, como CRMs, né, como Salesforce, HubSpot, Google Drive, diversos aqui, e-commerces, enfim, né, Mailchimp, né, diversos aplicativos de negócio onde a gente consegue se conectar e trazer os dados dentro da plataforma, tá? Além disso, a gente tem uma rápida conexão com arquivos, né, com gerenciadores de arquivos em nuvem, né, conhecidos aí né, pelo meio corporativo. Então, né, o Google Drive, o Dropbox, né, o S3 da Amazon, tudo isso já conectado de forma fácil. Na nossa demonstração, a gente vai trazer alguns exemplos também. Além disso, né, se caso você não encontre o seu, né, o aplicativo que você quer conectar, né, a sua conexão de preferência, o Zorro Analytics ainda conta com uma API robusta, acredito que entre os produtos da Zorro é uma das mais robustas aí para integração com aplicativos diversos, tá? Legal, legal, mas vamos voltar então, tá? Bom, então eu parei aqui nos nossos de como a gente organiza, né, distribui, integra e captura essas fontes de dados. Então, né, das possibilidades aqui através dos feeds, né, dos nossos gerenciadores de arquivos em nuvem. Então, aí a gente tem alguns exemplos, Dropbox, o Google Drive, o S3 da Amazon. Além disso, né, eu acho que essa parte vocês não viram, caso você não encontre a aplicação, né, como eu falei, a gente tem mais de 250 conectores diferentes, mas caso você não encontre, a gente ainda conta com uma API bem robusta para integração com aplicações de terceiros, tá? Legal, vamos falar então da nossa camada de preparação e, né, limpeza, gerenciamento dos dados. Acho que a primeira coisa interessante para a gente falar aqui é a questão de integrações. Então, como eu, né, comentei agora, o Zorro Analytics ele se conecta a diversas fontes de dados e não só se conecta, como integra e permite ali né, um gerenciamento dessas fontes de dados. A automodelagem, e aí a gente começa a trazer um conceito bem interessante de inteligência artificial e machine learning. Eu sei que, né, hoje são termos muito usados pelo mercado, então praticamente todo novo software que aparece aí já, né, usa isso, né, como um benefício, ser, né, voltado à inteligência artificial, ser voltado a machine learning, mas muitas vezes a gente não consegue ver isso na prática, né? Hoje a gente vai conseguir ver como essa inteligência artificial funciona dentro do Zorro Analytics e já dentro dessa camada de preparação dos dados, né? A automodelagem, ela através dessa inteligência, ela permite que você identifique né, a própria ferramenta, aliás, identifica os tipos de dados, te sugere padrões desses dados, te sugere formas de organizar, te sugere integrações com outras tabelas similares dentro do seu ambiente de dados. Então, a gente consegue ver essa inteligência funcionando na prática. Mesma coisa para as camadas, né, de limpeza e transformação de dados. Então, com alguns cliques, né, você consegue ensinar o Zorro Analytics como identificar inconsistência nos seus dados e como corrigir essas inconsistências, né, também usando alguns poucos cliques. Mesma coisa se aplica ao enriquecimento de dados, então dados faltantes na tabela que eu estou importando, ou nas tabelas que eu estou importando, podem ser enriquecidas com padrões de dados identificados na minha própria tabela, por exemplo, né, informações, fórmulas a partir de colunas que eu possuo dentro da minha tabela. Então, a gente vai ver um pouquinho disso também.
E o catálogo de dados, né? A gente consegue classificar os dados dentro do meu ambiente, proporcionando que futuramente eu consiga, né, identificar esses dados, agrupá-los de uma forma mais fácil. Tudo isso é apoiado pelo DataPrep. O DataPrep é uma ferramenta nova da Zoho, né? Ela já está há algum tempo, ficou algum tempo aí em período de teste, hoje já é uma ferramenta totalmente funcional, ela pode ser utilizada tanto como uma instância, como um produto separado, como também embutido dentro do Zoho Analytics na camada de preparação de dados. Legal. Vamos seguindo em frente aqui. Vamos falar da análise de negócios unificadas. Eu acho que a gente já, né, já pode trazer aqui três principais benefícios dentro do Zoho Analytics para uma visão unificada desses dados, dessas visualizações, né? Como a gente já falou, a integração desses dados, e eu quero chamar a atenção aqui para outros dois benefícios. A análise pré-criadas, o que seria isso? Hoje, quando você importa uma tabela dentro do Zoho Analytics, ele é capaz de reconhecer padrões nessa tabela e proporcionar visões pré-criadas, né? São centenas, milhares de visões já pré-criadas dentro da ferramenta, e você consegue, a partir dessa identificação, com alguns cliques, fazer com que a própria ferramenta gere relatórios e dashboards para você, né? A partir dos padrões, e depois você pode identificar e ver o que faz sentido e montar da melhor forma. Além disso, você tem o que a gente chama aí de smart blend, né, de uma mistura inteligente, talvez a gente possa chamar, que é também, né, uma forma da nossa inteligência artificial identificar diferentes tabelas de diferentes aplicativos de negócios e entender como elas podem interagir. Ou seja, talvez eu queira ter uma visão de como as minhas ações de marketing refletem na minha área de vendas, né? Como que os meus resultados de vendas estão refletindo na minha área de finanças. E a gente sabe que muitas vezes as empresas usam aplicativos diferentes para cada uma dessas áreas. Então, como que a gente mistura esses dados, né? Como que a gente faz análise em conjunto disso. Então, a gente traz também essa possibilidade. Além disso, uma outra coisa interessante que são os modelos de previsão. Então, os nossos relatórios, eles permitem que você faça previsões também baseadas, né, em modelos de machine learning, modelos de forecasting, identificando comportamentos que eu tive em meses anteriores e mostrando um provisionamento de, se eu continuar assim, como serão meus próximos meses, né? Vamos falar então de democratização de dados, né, e promover a colaboração. Aqui eu trago um pouco da ZIA, né? A ZIA é nosso assistente de inteligência artificial. O que eu quero mostrar para vocês hoje é como, dentro da ferramenta, com alguns simples comandos, a gente consegue gerar relatórios, né, a partir de linguagem natural, né, perguntas de linguagem natural. A ZIA hoje ela está em inglês, né, mas alguns comandos simples em inglês a gente consegue utilizar ela na sua, né, total funcionalidade. Análise cognitiva, né, também uma outra funcionalidade que a gente pode explorar, que é a análise de sentimento dentro da ferramenta. Então, textos de avaliações que a gente, né, puxar de diferentes, né, como, enfim, sites que fazem esse tipo de avaliação, como Reclame Aqui, ou sites de e-commerce, você consegue trazer essas informações e fazer análise de sentimento ali dos comentários. Então, de algumas funcionalidades. E promover colaboração. Aqui a gente tem algumas funcionalidades bem legais. Então, hoje a gente está trazendo para os Zoho Analytics
para dentro do Zoho Analytics a nossa ferramenta de apresentação, né? Então, hoje, essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, ela foi feita no Zoho Show, que é a nossa ferramenta né, de criação de apresentações. E hoje a gente está com essa ferramenta dentro do Zoho Analytics, né, o que permite que as suas visões criadas se transformem em apresentações. Tá? Além disso, você ainda consegue criar portais de análise de dados que você consegue distribuir para o time e você consegue embedar a Zia, a nossa assistente, dentro desse portal ou dentro de blogs, né, dentro de sites, para uma, né, melhor utilização das ferramentas. Bom, essa foi foi uma breve apresentação da ferramenta. Vamos agora para a nossa demo. Eu espero que durante a demo a gente consiga, né, dar uma olhada aí na estrutura básica do Zoho Analytics, ver um pouco sobre importação de dados dentro dele, sobre tratamento de dados, manipulação das tabelas, como a gente cria as visões, né, como as diferentes formas da gente criar as visões, a criação de dashboards, né, como que a gente consegue mexer no layout de um dashboard, deixar ele mais atraente para o usuário final, até chegar no momento da criação de um portal mesmo de análise de dados e distribuição desse portal. Então, vou aqui de compartilhar a minha tela e vou aqui para o meu ambiente. Só me deem um ok se vocês estão vendo o meu ambiente do Zoho Analytics, por favor. Ricardo, que aparece bem. Maravilha. Então, vamos começar a nossa demonstração. Imagino que assim como eu, essa parte que vocês também mais gostam, pelo menos a parte que eu mais gosto, que é poder ver a ferramenta funcionando. Primeiro, vamos falar aqui dessa, né, interface inicial do Zoho Analytics, né? A gente já consegue identificar algumas coisas aqui. Primeiro que o Zoho Analytics ele trabalha com uma lógica de espaços de trabalho. O que são os espaços de trabalho? São espaços onde eu defino os meus dados, né? Onde eu defino os meus conjuntos de dados para criar as visões. Então, eu tenho diversos espaços trabalhos, eles podem ser espaços de trabalhos específicos para ferramentas, então aqui a gente tem espaços de trabalhos como na do Zohodesk, com ferramentas da Zendesk, Twitter, né, enfim, redes sociais em geral, assim como também outras análises específicas. Eu tenho uma análise aqui dos dados da FIFA, se eu não me engano, aqui são dados da Copa de 98, um pouco desatualizado, mas ainda relevante. Né, até, enfim, né, que é como a gente consegue organizar esses dados em diferentes espaços de trabalho. Ainda que eu tenho o meu ambiente de importação, eu posso rapidamente acessar meus painéis. Meus painéis aqui vão ser meus dashboards criados, então aqui eu tenho diversos dashboards, eu consigo buscar por nome de dashboard, eu consigo buscar dashboards que estão em espaços de trabalho específicos, e eu consigo também acessar rapidamente aqui itens recentemente acessados, né? E né, ter uma fácil manipulação aqui dos meus itens dentro da ferramenta. Vamos falar um pouco sobre importação de dados, então. Eu estou aqui na área de importação de dados. Como eu falei, eu tenho diversos conectores aqui já prontos, então, né, diversos aplicativos do mercado, né, como falei, então tenho aplicativos de organização de dados em nuvem, eu tenho diversos bancos de dados, a gente vai falar um pouquinho melhor disso aqui ali na frente. Eu tenho próprios aplicativos da Zoho, né, aplicativos de vendas, CRM, principais CRMs do mercado, marketing, finanças, enfim, uma vasta gama. Eu tenho a possibilidade, como eu falei, né, de me conectar a bancos de dados em nuvem. Então, aqui os principais bancos de dados, para quem trabalha, né, com isso já, né, deve ter identificado aqui. Então, o Amazon RDS, o BigQuery da Google, Oracle Cloud, enfim, os principais. Conexão aqui é muito simples, então tudo que eu preciso aqui é definir, né, qual o serviço que eu vou utilizar, o meu tipo de banco de dados, né,
minha instância. Ponto de extremidade aqui vai ser o meu endpoint lá dentro do meu ambiente de virtualização, né? Senha. E a gente traz uma novidade aqui, né? Hoje você tem a possibilidade tanto de importar os seus dados, né? Então, vou importar os meus dados que estão lá no meu banco de dados, como também trabalhar com essa função aqui de Live Connect. O Live Connect ele possibilita que você realize análises, crie relatórios, dashboards, sem precisar necessariamente trazer os seus dados para dentro do Zoho Analytics. Tá? Os seus dados continuam lá no banco de dados. O que a gente faz é uma Live Connect, é uma conexão viva dentro do seu banco de dados para trazer as informações. Tá? O mesmo vale para bancos de dados locais, tá? A única coisa que você vai precisar aqui para acessar o banco de dados é fazer download dessa aplicação que a gente tem, que é o Data Bridge. A partir do momento que você fizer, a conexão vai ser bem parecida aqui com o banco de dados na nuvem. Você vai precisar passar informações, credenciais e acessar esses dados, tá? A conexão com os aplicativos diversos também é bem simples. Deixa eu dar um exemplo aqui do Zoho CRM, por exemplo. A partir do momento que eu me conecto a uma aplicação, ele vai reconhecer todas as tabelas que eu tenho dentro dessa aplicação. Então, primeiro ele reconheceu aqui minha organização, né? E dentro da minha organização, todas as tabelas que eu posso importar. E de cada campus eu posso importar, né? Isso aqui referente às minhas colunas. Eu ainda posso definir um tempo uma frequência de atualização desses dados, ou seja, ele vai lá no meu aplicativo, vai buscar essas informações e importar, atualizar as minhas tabelas. Pode ser uma atualização diária, pode ser, né, de um período específico. Aqui a gente tem um período mínimo de 3 horas, né? Lógico, constantemente a gente está trabalhando aqui para cada vez ter uma, uma conexão, uma atualização em mais tempo real possível, ou não agendar. Uma outra coisa interessante, vou usar o exemplo aqui da importação via área de trabalho, é que equivale. Acho que eu já tenho talvez uma área de trabalho aqui, não. Talvez eu tenha excedido aqui a quantidade de áreas de trabalho. Mas uma coisa que eu, né, queria mostrar para vocês também é que a importação também pode ser feita a partir de comandos SQL, né? Então, da mesma forma que eu mostrei ali, né, você podendo selecionar as tabelas e os dados para se conectar, você também consegue, a partir de comandos SQL, trazer essa informação. Tá? Vamos, então, para a área de trabalho que a gente vai usar aqui. Então, a ideia nessa demonstração é a gente imaginar uma empresa fictícia, que a gente está chamando aqui de Z Group, e como essa empresa pode gerenciar os seus diversos dados, né, criar uma visão e compartilhar com as suas áreas de negócio. Né? Então, a gente criou aqui a nossa área de trabalho. Tá? As áreas de trabalho, elas são criadas a partir da importação de dados, então toda vez que eu vou importar um dado, ele vai solicitar que eu crie uma nova área de trabalho. Vamos entrar aqui na nossa área de trabalho. Dentro da nossa área de trabalho, a gente pode ver que divididos em pastas aqui, a gente já tem diferentes aplicativos, né, diferentes aplicações de negócios que a gente utiliza dentro da Z Group. Eu tenho os meus dados de vendas aqui no meu Salesforce, eu tenho os meus dados financeiros dentro do meu QuickBooks, os dados do meu time de suporte, os dados do meu atendimento ao cliente dentro do Zolodesk, os meus dados de marketing estão lá no Google Ads e no Facebook, e os dados do meu e-commerce dentro do Shopify. Eu tenho já diversas análises aqui criadas, né? E depois a gente vai passar um pouquinho melhor do que são cada um desses elementos e como que a gente cria eles.
E vamos começar, então, né, vamos pensar aqui numa necessidade de negócio que a Zigroup pode ter dentro do seu ambiente de dados. Então, a Zigroup, recentemente, ela fez um webinar. Esse webinar gerou alguns leads que foram disponibilizados para ela via Excel, e ela quer fazer uma análise em cima disso, mas não só fazer uma análise, ela quer que essa análise seja em conjunto com as outras informações que ela já tem no seu ambiente de dados. O primeiro passo aqui vai ser a gente criar uma nova importação. Então, eu vou importar essa tabela, né? Os meus dados, eles estão lá, né? Eu posso escolher entre qual que é uma dessas fontes, né? Para o nosso exemplo, meus dados, eles estão lá no Google Drive, dentro de uma planilha. A primeira coisa é dar um nome para essa tabela. Então, vamos dar um nome aqui. Aqui na minha conexão com o Google Drive, eu já identifiquei a minha planilha web, né? Vamos clicar aqui em próximo. E legal, ele já identificou aqui a minha tabela. Então, essa é a tabela que eu tenho lá dentro do meu Google Drive, realmente. Eu posso confirmar aqui na pré-visualização dos dados. Vamos clicar em próximo. Bom, aqui já tem um pouco da camada de inteligência dos dados. Então, pode ver que aqui ele já identificou algumas coisas, então ele já entendeu que esse campo aqui é referente a um campo de dado, né? Que todos esses números aqui do meu ID, eles são números positivos, ele já definiu o tipo de dado aqui com um tipo de dado positivo. Enfim, o meu e-mail, ele já identificou que aqui ele tem um padrão de e-mail, então ele já sabe que esse campo é e-mail. Mas legal, será que só isso daqui é o suficiente para a gente saber da saúde desses dados, se eles vão ser importados? Né? O que é interessante a gente entender? Né? Uma boa análise de dados está totalmente ligada à saúde desses dados. Se eu tenho dados, né, inválidos, se eu tenho dados faltantes, se eu tenho dados inconsistentes, isso vai prejudicar a minha análise de dados. Então, vamos, né, começar aqui a nossa preparação de dados. Primeiro passo aqui, eu tenho no meu canto, né, aqui no meu canto superior, um botão onde eu consigo ver a qualidade desse dado. Vamos clicar aqui. E aqui eu já começo a utilizar a nossa integração com o DataPrep, né? Ele já me dá uma previsualização aqui da qualidade desses dados. A qualidade dos dados não tão ruim, mas eu tenho coisas que eu posso melhorar aqui, né? Alguns dados faltantes, né? Eu ainda posso fazer uma análise um pouco mais profunda nesses dados. Então, vamos clicar aqui em preparar os dados. E reparem que ele já abriu aqui a interface do DataPrep, né? O DataPrep é esse cara aqui. Deixa ele separadinho aqui para mostrar para vocês. Pode ser tanto utilizado como, né, essa versão embutida, a gente pode chamar dentro do Zoho Analytics, como uma ferramenta completa aqui, onde eu consigo, da mesma forma, criar as minhas ações, consigo criar as minhas áreas de trabalho, consigo criar os meus modelos de limpeza, de padronização de dados e aplicar ele a tabelas. Não vou explorar aqui, quem sabe futuramente a gente possa fazer aí um webinar só do DataPrep. Legal, vamos então preparar os nossos dados aqui. O que a gente pode identificar aqui de inconsistências, né? Aqui, por exemplo, em departamento, eu posso ver que ele tem alguns dados faltantes, né? Se eu quiser futuramente gerar um relatório em cima disso, talvez isso me atrapalhe, né? Quando eu clico aqui, ele já me dá algumas, aqui na coluna, seleciono toda a coluna, ele já me dá algumas opções, né? Algumas sugestões de tratamento desses dados. Um deles aqui é preencher células vazias, né? Vamos clicar nele aqui. E ele me dá algumas opções, né? Eu posso preencher com o valor da célula anterior, né? Ou seja, ele vai preencher com o valor que está acima, com o valor da próxima célula, com o valor mais frequente desses dados. Eu posso personalizar um valor e eu posso usar uma gama, né? Uma vasta gama de fórmulas aqui, né? Para preencher esses dados. Vamos preencher com um valor padrão aqui, que vai ser não informado, né? Então, a empresa, no momento de se cadastrar no web, né, não quis informar isso, e eu preciso contabilizar quem foram essas empresas, e vão aplicar. Então, rapidamente, eu já fiz um tratamento aqui nesses dados. Uma outra coisa interessante aqui também, né, clicando aqui na cidade, eu posso identificar que legal, eu tenho, né, informações que meus usuários, ao se cadastrar no web, né, eles preencheram,
mas alguns preencheram aqui de uma forma que eu não consigo, né, identificar ou que eu posso agrupar, né? Então, eu tenho aqui São Paulo, eu tenho S. Paulo, eu tenho São Paulo escrito dessa forma estranha aqui, né? Eu tenho Florianópolis escrito assim, Florianópolis escrito, né, separado. A gente tem uma funcionalidade aqui que é clusterizar e unir a informação. Então, o que essa funcionalidade vai fazer? Identificar, né, e aqui a gente está trazendo também essa camada de inteligência artificial, através de metafonética, né, ou seja, valores que se assemelham, né, palavras que se assemelham, ele vai trazer possibilidades aqui, né? Então, eu sei que S. Paulo, São Paulo, São Paulo sem acento e essa versão aqui, eles me parecem ser a mesma coisa. Será que eu quero substituir todos eles para São Paulo? Sim, vamos substituir. Mesma coisa para Florianópolis aqui. Florianópolis. Legal. Vamos aplicar, então, mais uma vez aqui a gente rapidamente conseguiu fazer uma limpeza desses dados. Uma outra tabela que pode me preocupar aqui são dados de receita da empresa, né? Eu tenho aqui BRL, eu tenho RS, eu tenho alguns que não tem nada. E essa funcionalidade aqui é bem interessante, né? Eu vou somente selecionar aqui, então, onde eu tenho escrito aqui BRL. Veja que ele já abriu uma tabela aqui do lado, né? Ele já identificou o que eu selecionei na primeira coluna aqui, na primeira célula. Ele já identificou em todas as outras células e ele já trouxe aqui algumas opções de coisas para fazer. Eu ainda quero substituir também aqui, tem um BRL sem espaço, tem um somente cifrão. Eu acho que isso já está bom. E ele me dá algumas opções aqui. Vamos substituir esses valores, né? Então, se eu clicar aqui, eu posso clicar aqui em aplicar. Ele ainda ficou um Rzinho aqui. Deixa eu pegar ele. Beleza, ele dividiu aqui. Beleza. Então, aqui eu já consegui fazer uma limpeza prévia nesses dados, né? Eu ainda quero fazer uma outra coisa aqui, que é talvez adicionar um prefixo a ele. Então, no início, eu quero que em todos os dados apareça um R cifrão aqui. Que legal, e com alguns cliques aqui, a gente... A coluna aqui, talvez eu possa remover ela. Então, com alguns cliques aqui, eu já consegui organizar essa coluna e, inclusive, ele já reconheceu aqui como um valor de moeda, né, que vai me ajudar ali na análise mais à frente, tá? Vamos aplicar aqui as alterações. Então, eu já criei um fluxo de dados aqui, né? Eu já fiz um tratamento de dados. Vamos criar aqui. Legal. Então, ele já, né, já importou aqui. Então, eu já vi aqui que foram 857 linhas importadas, não tivemos nenhum erro. Eu posso ainda agendar essa importação. Então, se essa tabela ela é atualizada constantemente, eu posso definir aqui que ela seja importada a cada 1 hora. Que toda vez que ela for importada, ela pague todos os registros e adicione os novos, para não ter duplicação. E legal, vamos salvar aqui. Então, bacana. Aqui, quando eu criei minha tabela, pode ver que essa janelinha aqui ele já apareceu, né, me perguntando se eu quero gerar relatórios automáticos. A gente vai explorar isso daqui um pouquinho mais na frente, então vou marcar aqui como não, tá? Ainda aqui na minha tabela, eu ainda consigo fazer algumas modificações. Por exemplo, durante a importação aqui, eu reparei que o meu campo de data ele acabou sendo importado como tipo de texto, né? Se eu clicar aqui em alterar o tipo de dados, eu posso alterar ele para data, né? Ele me dá aqui diversas opções de formatação desses dados, dessa data, né? Eu acho que dessa forma aqui está ok. Legal.
Então, aqui a gente tem, né, algumas informações, a gente já consegue visualizar, aparentemente está tudo ok. Vamos começar a fazer, então, as nossas visualizações em cima dessa tabela, tá? Antes de mais nada, deixa eu mostrar um negócio interessante para vocês, é que aqui, clicando aqui em dados, eu consigo ver todas as minhas tabelas e eu posso, inclusive, ver o meu diagrama de dados, tá? Deixa eu clicar aqui, legal. O meu diagrama de dados é a forma como todas as minhas tabelas se relacionam, né? Então, a gente pode ver aqui todas as tabelas, né? Tabelas de informações de pagamento na financeira, que se integram com informações de contatos que eu tenho sobre vendas, enfim, diversas, né? Aqui é o nosso blend de dados, tá? Mas vamos começar aqui as nossas visualizações. Então, eu consigo criar alguns elementos a partir dessa tabela, tá? Eu consigo criar tabelas de consultas em SQL, então, clicando aqui para, né, o pessoal que gosta, né, de trabalhar com banco de dados aí, pode criar consultas aqui de forma muito simples, né? Então, usando um padrão SQL simples aqui, a gente consegue criar consultas e essas consultas conseguem ser salvas como tabelas. E o que nos interessa aqui é a nossa visualização aqui de relatório, né? Visualização de mapa. Vamos criar um novo relatório baseado nos nossos dados de web, né? Legal. Essa daqui é a nossa interface para criação de relatórios, tá? Tudo muito simples, tudo a partir do conceito de arrastar e colar, né? Vamos criar uma visão simples aqui, onde a gente vai trazer, né, no nosso eixo X aqui uma data. Essa data pode ser definida por mês aqui, e eu quero informação da minha receita. Legal. Então, rapidamente aqui eu já tenho um gráfico, né, de receita por mês. Eu posso dar já um nome para esse gráfico. Vamos salvar aqui. Legal. E aqui a gente traz o que eu tinha falado sobre a questão de análise, né? Eu consigo criar previsões, né? Previsões baseadas nessas informações que eu já tenho aqui previamente. Então, eu quero ter uma previsão de como vão ser o faturamento nos próximos 6 meses. Então, aqui eu já consigo fazer, né, uma previsão de, se eu continuar nesse ritmo, como vai ser essa previsão, né? Além disso, ainda falando lá daquela questão da ZIA, aqui no modo de exibição, salvar. A gente consegue trazer também insights. Então, eu tenho esse gráfico aqui, se eu clicar aqui em insights, ele vai me trazer algumas informações interessantes sobre esse gráfico, né? Como informações, né, de quanto foi a minha receita entre junho e dezembro. Eu posso também aumentar o nível, né, de detalhes disso. Então, também uma funcionalidade bem interessante. Vamos salvar essa visão aqui, que a gente vai utilizar mais à frente, e vamos criar também uma outra visão. Eu quero talvez criar uma visão aqui que me mostre um volume por cidade. Então, vamos colocar isso daqui como geolocalização, cidade. Eu quero fazer uma contagem aqui, né, de quantidade de pessoas. Acho que essa contagem pode ser por nome. Então, aqui a lógica é, né, o meu eixo, eu posso dar quais colunas que eu quero utilizar, quais funções que eu quero utilizar de contagem. E legal, já me trouxe aqui algumas informações. Eu ainda quero deixar um pouquinho mais gráfico aqui, então vou colocar que o tamanho vai ser definido também por uma contagem aqui. Legal, já ficou um pouquinho melhor. E aqui reparem que ele está me dando um erro, né? Vamos ver o que é esse erro aqui.
ele tem uma localização que ele não encontrou, isso daqui passou lá na nossa camada de tratamento de dados, mas a gente ainda consegue definir ele manualmente. Então, vou definir aqui que a gente está trabalhando com o Brasil, e eu posso ainda escolher aqui para a gente corrigir isso como Belo Horizonte. Ele já vai reconhecer aqui altitude e longitude. Vamos salvar e legal. Vamos salvar essa visão aqui também com geolocalização. Legal. Bom, já temos duas visões criadas aqui, né? Uma de receita por mês e uma de geolocalização. Poderíamos ter mais aqui, dependendo do que a gente quisesse. Talvez uma interessante aqui, só para a gente finalizar, seja de departamentos. É uma visão bem rápida, vamos só criar ela aqui então. Legal. Eu quero também que ele mostre aqui no texto, que ele mostre o valor das contagens, né? Aqui em cima vai aparecer o valor das contagens, é só eu jogar aqui no texto. Vamos colocar isso aqui como indústria, né? Departamentos, enfim. Legal, temos três visões aqui, acho que é mais do que suficiente para a gente gerar o nosso dashboard, tá? Então, né, as visões, os relatórios são esses tipos de análises individuais que a gente faz em cima das nossas tabelas, tá? Uma outra coisa interessante aqui que eu acabei não mostrando é a questão do blend de tabelas. Então, aqui, por exemplo, eu estou analisando somente uma tabela. Vamos supor que eu quero, dentro dessa análise, trazer dados de uma outra tabela. Basta eu incluir aqui, lógico. Essa inclusão ela é baseada em lookup de tabelas, então eu preciso ter colunas, né? Eu preciso ter colunas que se referenciem entre elas, como um ID, né? Um nome de empresa, alguma coisa que eu consiga buscar em outra coluna. Vamos ver uma coluna aqui que vai fazer sentido para a gente. Alguma do Salesforce Account 2, eu acho que essa aqui tem um ID. Vamos ter aqui account name, nome da empresa. Pronto. Então, legal. Aqui eu já fiz um blend de dados, né? Eu já trouxe também colunas, né, que estão dentro da minha tabela do Salesforce e que eu poderia usar aqui como referência também dentro dessa contagem aqui, ou dentro desse gráfico em específico, tá? Só para mostrar como que a gente faz. E aí outra coisa, né? A partir do momento que eu começo a referenciar esses dados, né, a unir essas tabelas, elas também refletem lá no meu diagrama de dados. Então, em algum lugar aqui, a nossa tabela web, né, já deve estar conectada também essa nova tabela que a gente criou. Tá bom. Então, vamos começar a criar o nosso dashboard aqui. Tá bom. Para a criação de dashboard, né, eu vim aqui em criar painel, né, painel é um dashboard. E aí reparem que a partir do momento que eu comecei a criar um dashboard, ele me traz todas as minhas pastas, todos os meus elementos que eu tenho dentro da ferramenta, né? Eu posso simplesmente arrastar e soltar eles. Então a gente já criou alguns gráficos, eu quero que no meu dashboard tenha a minha geolocalização, que a gente criou, os dados de indústria, os dados de receita por mês. Eu acho que isso já é o suficiente, né? Eu posso dar um nome para esse dashboard, então, relatório, vamos dar o nome de painel web, né? Legal. Se eu quisesse, eu poderia trazer também, né, dados de outras visões, como meus dados do próprio Salesforce, dados do meu Zorodesk, enfim, fazer
um blend de visões aqui. Legal. Então, esse é o nosso dashboard e a gente consegue ainda adicionar alguns elementos nesse dashboard para melhorar a visão deles, tá? Um deles são widgets, né? Widgets são algumas visualizações rápidas que a gente consegue criar, né? Como rótulos de contagem. Então, eu quero, dentro do webinar, eu quero que mostre uma contagem de todas as empresas, né? E eu vou chamar essa visão rápida aqui de empresas participantes do web, né? Deixa eu agrupar ele melhor aqui. Além disso, eu consigo adicionar filtros, né? Então, vamos supor que eu quero filtrar aqui as informações em algum momento por departamento também, por data. Então, arrastando e colando aqui, eu solto filtros para o meu web, né? Filtros aqui vão ser funcionais, então eu quero ter uma visão aqui somente do setor automotivo, por exemplo. Então, a gente teve 29 participantes do web, né? Essa daqui é uma previsão de receita dessas empresas, enfim, essas empresas elas estão, né, nessas localidades, enfim, aqui como a gente trabalha com filtros. Compartilhamento desse dashboard também é bem simples, então eu consigo compartilhar essas visões com e-mails específicos que eu defini aqui. Ou eu posso compartilhar o link, tá? Esses links ele pode tanto ser público na web, né, como também ser definido com senha para acesso. Se eu pegar esse link aqui e enviar para alguém, ele vai conseguir acessar. Essa é a mesma visão, tá? Então essa daqui é uma visão que um usuário teria, por exemplo. Vamos só ver aqui com os filtros. Atualizar aqui. Bom, aqui estão os nossos filtros, tá? Bom, esse daqui é uma forma da gente criar dashboard. A gente ainda tem, né, diversos temas, então você consegue melhorar a visualização dele aqui, né? A gente tem temas escuros, enfim, você pode ainda personalizar isso, modificar aqui cores, enfim. Então, sou uma pessoa muito de design, então eu imagino que quanto mais eu mexer aqui, pior eu vou deixar o nosso gráfico. Até que não ficou ruim aqui. Tá, então, só para mostrar aqui algumas possibilidades que a gente tem de design também desses dashboards, tá? Salvei aqui, a mesma coisa vai acontecer para o usuário que tem esse link aqui, tá? Bom, legal. Essa daqui é uma das formas aí que a gente tem de visualização desses dados, tá? Deixa eu ver mais o que eu queria trazer aqui para vocês. Se eu conseguir. Legal, então layout, a gente vai falar um pouco. Bom, eu acho que na questão de dashboard era isso, lógico, tem muita coisa aqui que a gente pode explorar em questão de elementos diferentes que a gente pode criar aqui, em questão do próprio design, da ferramenta, dos widgets que a gente pode criar. Então, eu mostrei aqui um muito simples, mas a gente ainda tem aqui alguns bem específicos, né, como uma espécie aqui de conta giro que vai me mostrar o quanto eu estou da meta, enfim, explorando, eu tenho certeza que vocês, né, vão achar muita coisa aqui que pode ajudar vocês nas visões que vocês querem criar. Legal. Além disso, né, talvez isso daqui, esse dashboard aqui para um cliente, né, para um cliente tanto interno quanto externo, talvez ainda falte alguma coisa, né? Então, por isso a gente traz algumas outras possibilidades de entrega dessas informações, tá? A primeira delas é o que eu tinha comentado aqui da possibilidade, desculpa, né, aqui, eu acho que é aqui em configurações, que é a possibilidade de criação de apresentações, tá? Então, essa funcionalidade é bem interessante. Então,
Clicando aqui em apresentações de slides, eu posso criar apresentações a partir das visões que eu criei. Então, imaginem que eu quero mandar para a diretoria alguns resultados que a gente teve sobre o web. Agora a gente vai precisar lembrar do nome das visões que a gente criou. Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu acho que foi já localização. Deixa eu ver uma coisa de receita. Então, vamos escolher algumas aleatórias aqui, só para a gente conseguir colocar. Legal, então eu vou escolher algumas visões aqui. Vou escolher que essa apresentação vai ser feita através do show. A gente pode escolher alguns modelos aqui já de apresentação. Vou escolher um aqui que me agrada mais. E o próprio Zoom Analytics vai se encarregar de criar essa apresentação, que vai gerar um link que eu posso compartilhar. E ela gerou, né, rapidamente, com alguns cliques, essa apresentação aqui já com meus gráficos embutidos. Tá? Inclusive, eu posso, né, modificar, né, o próprio usuário vai poder mexer nisso daqui, então, talvez para o usuário essa visão aqui de linha não faça sentido, ele pode talvez selecionar aqui uma visão de barras. Né? Então, são, né, diversas visões aqui que a gente, né, possibilita aqui para ele, que já, né, também com a possibilidade ali no momento da criação de colocar alguns insights, tá? É uma maneira de distribuir esses dados, né? Ou seja, que a gente está falando da democratização e de promover a colaboração entre diversas áreas. E outra possibilidade, que eu gosto bastante, é a criação de portais. Tá? A criação de portais dentro do Zoho Analytics permite a criação né, de uma visão bem robusta. Então, vamos criar um novo portal junto aqui, né? Vamos imaginar que esse webinar aqui foi demandado que eu criasse um portal. Então, o portal ele vai ter uma URL específica. Essa URL ela pode ser tanto uma extensão da Zoho, quanto você pode trazer o seu próprio domínio, né, de empresa para dentro e criar extensões personalizadas. Vamos adicionar os nossos usuários aqui para dentro desse portal. Legal. Eu posso escolher um tema para esse portal. Eu acho que esse tema aqui com o menu lateral vai me agradar. Vamos dar um nome para a nossa primeira página, que vai ser Home, talvez visão geral. Visão geral. Aqui a gente escolhe a área de trabalho, né? Então lembra que todos os dados do nosso web, né, a gente está trabalhando dentro dessa área de trabalho, que é a Z-Group. Legal, que interessante. A gente já criou aqui a nossa área de portal com o nosso primeiro menu. Nesse primeiro menu aqui eu quero trazer informações gerais sobre o web, né? Trazer da mesma forma que a gente fez ali com o dashboard, eu posso trazer um por um, ou eu posso também, vou deletar aqui, já trazer todo o painel que eu criei. Então, como uma visão geral, talvez já faça sentido eu já trazer todo o meu painel aqui. Né? Mas eu acho que só isso daqui não vai ser suficiente para o meu painel. Eu acho que talvez a minha área de vendas também queira algumas informações dentro desse painel aqui. Então, eu vou criar também uma aba aqui para vendas, onde eu vou trazer aqui também um painel pré-criado aqui, talvez do meu Salesforce, né? Ou algumas visões também. Deixa eu ver um painel que vai ficar interessante aqui. Vou criar também uma visão, uma aba aqui para minha área financeira. E aí na área financeira, talvez eu queira trazer algumas informações do meu QuickBooks. Então, desse aqui eu não vou trazer um dashboard, eu acho que vou trazer já alguns relatórios que eu tinha criado e talvez também
uma tabela aqui com as minhas invoices, com meus faturamentos. Eu acho que para vendas essa visão tá legal. Legal, vamos salvar aqui. Vendas, finanças. Vendas, finanças, legal. Eu ainda tenho alguns outros elementos que eu consigo trazer. Então, vamos imaginar aqui que eu quero deixar isso daqui mais bonito, talvez, e eu quero talvez trazer uma imagem aqui, o logo da minha empresa. Então, já deixei aqui separado. Deixar ele pequeno, está muito grande aqui. E, além disso, eu acho que talvez o usuário ele tenha alguma dificuldade para usar isso, então, para isso, eu gravei um vídeo explicando aqui a utilização desse dashboard. Então, eu consigo também embedar um vídeo do YouTube dentro desse painel. Vamos lá, vou pegar um vídeo aqui. Vamos pegar nosso próprio canal aqui, da Zorro. Zorro Brasil. Vou escolher um vídeo aleatório aqui. Tem um de analítica aqui. Legal, vamos pegar o código aqui de embedação desse cara. Vamos colar aqui, legal. Adicionei um vídeo a ele. Bom, eu acho que o meu painel tá suficiente aqui. Então, eu posso publicar ele. E a gente gerou aqui uma visualização, um portal de dados para o nosso usuário. Totalmente 100%, né, manipulável aqui, né, 100% funcional, eu consigo trabalhar com todos os filtros, né, consigo interagir com os gráficos, consigo navegar entre as diferentes abas que eu criei. E bacana, né, bastante informação aqui. Legal. E como que fica a questão, né, de segurança e acesso para esses dados, né, para esse painel aqui? Primeiro que a gente pode definir os usuários desse portal, então vamos voltar aqui para as configurações. Saindo aqui. Então vamos aqui em portal, né, o nosso portal aqui web, né? Eu tenho aqui como gerenciar esses usuários, então veja que eu tenho um outro usuário adicionado, e imagina que o usuário, aqui o José Souza, ele é somente de vendas, então talvez ele não precise ter acesso ao meu, na minha aba de finanças. Então eu vou dar aqui somente a visão geral e vendas. Então eu consigo definir níveis de acesso. Da mesma forma eu consigo criar grupos de acesso, né, de diversos usuários, aqui então definir grupos e disponibilizar permissões para esses grupos. E a gente tem uma camada de segurança também, onde eu posso restringir IPs que não devem acessar aqui a esse dashboard, tá? Legal. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Então, a gente viu ali como importar, como criar as visões, como criar um dashboard, como criar um painel. Tem uma coisa também que eu acabei pulando aqui, mas que eu queria mostrar para vocês. A gente fez uma criação manual aqui, né, das nossas visões. A gente tem a possibilidade ainda de criar essas visões de forma automática. Foi o que eu comentei, a ferramenta ela tem a capacidade de analisar o seu dado e criar também visões. Clicando aqui no mais, eu tenho a opção aqui de gerar um relatório com autoanálise. Então, aqui rapidamente, está vendo? Eu
simplesmente cliquei, né? Com um clique eu gerei um painel. Então, assim, é lógico, aqui talvez tenham visões que fazem sentido, visões que não fazem sentido, né? Vai depender de uma avaliação minha, mas o que eu quero mostrar aqui é o quão rápido um usuário que não tenha tanto conhecimento da ferramenta consegue gerar visões, né? Essas visões vão ficar também salvas aqui, né? Se vir aqui em explorar, deixa eu mostrar aqui para vocês onde fica. Então, tudo abaixo aqui desse novo relatório gerado automaticamente é tudo que a inteligência artificial gerou a partir da análise da coluna. Né? Então, top 10 departamentos por receita, que visão interessante. Né? Eu nem pensei nisso, mas aqui, ele já me traz aqui da minha tabela quais são os departamentos, os tipos de negócio que tem uma receita maior. Né? Então, isso daqui também era uma funcionalidade que eu queria trazer. Bom, gente, eu acho que a gente até passou um pouco, né? A ferramenta é bem extensa. Mostrei o principal, a gente ainda tem muita funcionalidade. E agora eu queria abrir para perguntas aí para vocês, tá?